Bom, estou recebendo aqui no estúdio do Repórter MT o Renato Santana, que é do Rede Sustentabilidade e candidato a prefeito de Cuiabá, dando sequência à série de entrevistas que o site está fazendo com todos os candidatos. Renato Santana, obrigado pela sua vinda aqui ao Repórter MT. Eu estava vendo aqui na minha pauta, rapaz, você vai ter 14 segundos de televisão. Que recado você vai conseguir dar em 14 segundos? Olha, nós temos que ser Vai ser aquela coisa meio Enéas? Não, nós vamos tentar ser eficiente e falar um pouco mais pausado que o Enéas, né? Senão o eleitor também não vai conseguir entender a nossa mensagem. Para você falar Renato Santana, já vai 14 segundos. Como é que vai fazer? Renato Santana 18. E vamos procurar trazer o eleitor para conectar as mídias sociais. Vamos nos utilizar das redes sociais para passar a nossa mensagem. Quer dizer, a tua principal ferramenta de campanha serão as mídias sociais, é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp. O WhatsApp, já estamos utilizando hoje as mídias sociais e esperamos alavancar mais ainda o número de eleitores conectados às redes sociais através da televisão. Aqui pelo seu perfil, aqui você vem lá do Mato Grosso do Sul, não é de Campo Grande não. Olha, eu nasci em Coxim, morei em Coxim até os meus 18 anos, comecei minha militância partidária em Coxim. Eu sou um dos poucos quadros hoje da Rede Sustentabilidade que tem história de Você é um dos militância fundadores do partidária partido aqui na cidade? Aqui no Mato Grosso, sim. E fui estudar em Campo Grande. Você sabe, naquela época a faculdade era coisa difícil, tinha só nas capitais. E o que acontece? Fui estudar para ficar 4 anos e você vai ficando. Lá tive a oportunidade de ter experiência de gestão pública em Mato Grosso do Sul e já tinha saído, militei muito tempo no PT, não vamos esconder porque o PT hoje tem problema. Eu militei no PT, saí do PT, tive uma passagem pelo PSOL, tive uma passagem pelo PV e em 2009, exatamente no dia 17 de outubro de 2009, eu mudei para Cuiabá, vim para ficar 3 meses, constituí família aqui e hoje eu me sinto cuiabano, aquela relação de pertencimento ao local. Pelo que você me contou, você militou em partidos historicamente de esquerda. Historicamente. Hoje você está no Rede Sustentabilidade. É rede ou na rede? A rede. A Rede Sustentabilidade. Quer dizer, a gente fala partido masculino. É um partido masculino, mas fala rede feminino. A Rede é um partido de centro. Não diria de centro. Ou não é de esquerda nem de direita. É um partido à frente. Pelo menos o que ele vai ser depende, obviamente, de todos os filiados, dos militantes. Não sabe ainda o que vai ser? Não, vamos dizer o seguinte. Tem uma linha definida? A linha é que aqui cabe às pessoas que não estão envolvidas na política. Hoje, 70% dos nossos militantes, dos nossos filiados, nunca tiveram filiação partidária. O professor João de Souza é simbólico para nós, a Valmiene Lopes, que são os 2 porta-vozes, que a rede não tem presidente, ele tem porta-voz. Então ele não toma decisão, a decisão é no coletivo. Sim. E os porta-vozes apenas comunicam ou executam. Eles nunca tiveram filiação partidária. Isso nós estamos simbolizando para o eleitor, aquele eleitor que está decepcionado com a política, que a transformação da sociedade só se dá pela política. Então ele precisa vir para dentro do partido e fazer política e fazer a mudança junto conosco. Algo que tenha a ver com a relação do PT hoje, o partido está muito assim, tentando se descolar da situação do partido em nível nacional? Não, na verdade é isso que me trouxe à rede. Eu tive uma história de militância de esquerda, marxista, socialista, porém o homem se transforma. Nós estamos vivendo o século XXI. O século passado, o capitalismo, o socialismo, prometeram que iriam trazer a igualdade, que iriam trazer a fraternidade, e não trouxe, não resolveu os problemas da humanidade, não resolveu os problemas sociais. Resolveram os problemas deles. Né? Deles. Então, ficou muito personalista, né? E tanto o socialismo como o capitalismo. O que nós queremos fazer? No século XXI, as pessoas estão conectadas. Você pega com o smartphone, o cidadão que é produtor de grãos, negocia na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, negocia na Bovespa, aqui de Cuiabá.
E a mesma coisa acontece com um cidadão que está pegando ônibus lá no Pedra 90, lá no Osmar Cabral, lá no Dr. Fábio. Ele está conectado. Ele, com o seu smartphone, ele pode pagar uma conta de luz, telefone, sem sair de casa. Então, e isso tudo e também pode é uma negociar transformação. na bolsa. Tem muito trabalhador que negocia na pode. bolsa, tem lá as suas açõezinhas. Pode. Hoje investir em ações não é mais coisa só para rico, não. E o que acontece? O político, hoje, os partidos políticos, têm que se apropriar disso. A rede busca fazer isso. Então, nós temos na rede pessoas de esquerda, pessoas de centro, pessoas de direita, pessoas que falam que é liberal. A principal cabeça é a Marina Silva. Marina Silva. E ela é historicamente uma militante de esquerda. Por isso que eu e da linha ambientalista, né? Tentar descolar realmente do PT. Mas nós temos pessoas hoje como a Neca Setúbal, que vem de uma família de tradição bancária, né? Vamos dizer assim, talvez tenha uma formação... Família Setúbal, dono do Itaú. Do Itaú. Nós temos o Renato Santana aqui, do Mato Grosso. Tá bom. Mas que Renato, vamos falar de propostas mais concretas. A gente fez um perfil do Renato aqui, porque o Renato, né? É uma pessoa ainda é desconhecida da grande maioria. Né? Por isso que a gente trouxe ele aqui, como estamos trazendo todos os candidatos, famosos ou não, para poder dar o recado e o tempo que for necessário para falar aqui. Eu gostaria que você falasse, Renato, as suas propostas para Cuiabá. A proposta... Nós temos problemas aqui históricos, né? Saúde, educação, eu não vou nem dizer segurança, que isso aí já é um problema do Estado, mas as coisas básicas do município, saúde, educação, saneamento, trânsito, transporte. Nós temos N problemas aqui que são históricos, buraco de rua. Enfim, o que é que você pretende fazer para o Cuiabá? A proposta não é do Renato, a proposta ela é de Cuiabá, é uma proposta do partido e nós vamos conectar o cidadão. Primeiro que as nossas propostas não estão prontas e acabadas, que isso é o grande problema da política. O político geralmente ele chega na eleição, ele vai falar assim, eu prometo saúde, eu prometo educação, eu prometo segurança. Na eleição seguinte ele volta e fala, eu prometo segurança, eu prometo saúde, eu prometo educação. E não resolve o problema. Por quê? Ele trata tudo departamentalizado. Nós estamos falando aqui de uma mudança de cultura. Nós estamos falando que nós temos um político com mentalidade do século passado. E nós precisamos trazer a política para administrar a cidade o século atual. Nós estamos no novo século, que é o século XXI. Melhor, no novo milênio. E isso tudo tem impactos. Então, é um impacto de mentalidade. Qual que é o conceito nosso hoje? A cidade ela está muito grande. Nós precisamos trazer uma cidade mais compacta. Uma cidade compacta, nós vamos procurar minimizar o problema da saúde, o problema da segurança, o problema da educação e os demais problemas. Por quê? Está tudo interligado. Nós não podemos tratar as coisas departamentalizadas. Nós temos que tratar as áreas conectadas. Exemplo, eu conheci um loteamento, um conjunto residencial que estão fazendo atrás do Osmar Cabral, chamado Nico Baracate, em torno de 1.200 casas, envolvendo o governo federal, estadual e municipal. Lá, o que vai acontecer? Lá está pavimentado, mas tem que fazer a ligação da cidade até essa pavimentação. Esgoto, energia elétrica, enfim. Linha de ônibus, aí você vai colocar 1.200 famílias lá. A linha de ônibus vai ser suficiente? Não. O cidadão vai comprar um veículo. 1.200 veículos, nós estamos colocando só um veículo por família. Eles vão vir pela Arquimedes Pereira Lima, Avenida das Torres, na Fernando Corrêa, que já estão terríveis hoje para andar. Imagina com mais 1.200 veículos. O que vai acontecer? Acidente de trânsito. Nós vamos deslocar uma viatura da PM ou da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo o quê? Tirando viatura que poderia estar fazendo segurança. Ronda ostensiva no centro. Justamente. Aí o SAMU vai atender alguém. O SAMU vai atender. Aí poderia estar atendendo alguém que está sofrendo um infarto, por exemplo. Entendi. Mas não, vai lá atender. Então, mas nós estamos falando de duas áreas conectadas. O cidadão sai dali, vai lá para o pronto-socorro. O cidadão que foi acidentado. Impacto direto nos cofres da saúde. Então nós estamos falando aqui de pensar a cidade como um todo, uma cidade conectada. Mas
nós vamos ter que construir lá uma unidade de saúde, vamos ter que construir uma creche, vamos ter que construir uma escola. Tudo isso tem impacto direto no cofre público. E impacto direto no cofre público é impacto no seu bolso, eleitor. É impacto no bolso do eleitor, porque não existe o dinheiro da administração pública, não existe o dinheiro da prefeitura. O dinheiro é nosso. E o engraçado nisso que você falou, você tem razão. Mas a grande maioria dos políticos, eles fazem, eles sabem disso, mas aí é aquela coisa cultural, já histórica, de se colocar os mais pobres sempre na periferia, o quanto mais longe possível das áreas nobres da cidade. Né? Você vê, todo residencial popular que é construído, é sempre construído longe da área central, quanto mais longe melhor. E aí, mesmo sabendo que você tem que interligar esse bairro, vai ficar muito mais caro, continua se fazendo a longas distâncias. O Pedra 90, por exemplo, está a 30 quilômetros do centro de Cuiabá praticamente. Isso nós não podemos permitir. A mentalidade atual do século XXI não pode mais permitir a cidade ser construída dessa forma. Nós temos que ter planejamento, porque isso tem impacto direto no custo da cidade. Mas qual seria a saída nesse caso? Não fazer residenciais dessa forma, e sim construir prédios de apartamentos de classe mais baixa, mais próximo do centro da cidade? Seria essa a saída? Aonde já tem as construções habitacionais, onde haja nós temos onde que já tem estruturas. Pega hoje no centro da cidade, nós temos um colégio chamado Presidente Médici. Você vai falar assim, é estadual, e realmente é estadual. Mas quem que vai fornecer o aluno que vai estudar nesse colégio? É o aluno que saiu lá do ensino fundamental, o aluno que saiu, que passou pela creche, que passou pelo ensino fundamental, ele vai vir estudar à noite. O Presidente Médici já não funciona mais à noite. Não funciona à noite por quê? Já não tem mais a sua clientela, não tem alunos que moram próximo. Imagina o aluno lá do Osmar Cabral, sair 10 horas da noite para voltar para casa. Vai chegar lá meia-noite, 1h da manhã. No mínimo. Não vem. Então, isso acontece a mesma coisa com a unidade de saúde. Né? Eu penso, e a rede defende isso, que se a gente fizer uma cidade mais compacta, nós vamos estar melhorando a qualidade do transporte coletivo, né? Nós vamos usar os corredores de ônibus que já tem, e Cuiabá tem problemas estruturais nas suas vias de ônibus, né? Só que, por outro lado, nós estamos falando isso, mas hoje a qualidade do transporte coletivo também é precária. Então, hoje eu venho falando há um bom tempo, nós temos 400 mil veículos apenas de Cuiabano circulando diariamente em Cuiabá. Por que isso? Porque não tem um transporte coletivo de qualidade. Então, se a gente resolver a questão de mobilidade, nós vamos estar resolvendo a questão da saúde, porque quando eu falo de saúde, não é apenas acidente de trânsito. Estamos falando da emissão de gases poluentes que o veículo faz, que tem impacto direto na questão respiratória. Da mesma forma, não tem as queimadas urbanas também. Mas e aí, você falou, mas não falou o que você pretende fazer para resolver esse problema, Renato? Justamente, nós queremos fazer uma mudança de cultura, e essa mudança de cultura não é só no cidadão, é primeiro na gestão pública. O gestor público hoje ele pode fazer muito mais gastando o que está gastando. Mas de forma concreta, o que você faria para resolver esse problema? Conectado às áreas, né? Por exemplo, você vai construir um residencial, você faria como esse residencial para a classe mais baixa? Temos que fazer um planejamento, ver as vias que tem corredor de ônibus hoje e construir no máximo aí entre 1.000 e 1.500 metros distante dos corredores, para poder ir aonde já tem a creche, onde já tem a unidade de saúde, porque daí nós vamos apenas... Para você fazer um residencial de casas, você precisa de um terreno grande, uma área grande. Nós temos e áreas muitas grandes áreas. A preços módicos, você encontra só na periferia. Mas aí a questão é o seguinte, a gente tem que ver claramente o barato que sai caro, né? Às vezes eu vou querer comprar distante, onde está no limite da cidade, só que o custo posterior, que é quando eu começo a dotar de esses demais serviços urbanos, que é a creche, a escola, a unidade de saúde, eu vou fazer outra construção e vai sair muito mais caro. Então, às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais agora no início, mas de forma planejada. Planejamento existe para ser cumprido. Mas não seria o ideal se fazer prédios em vez de fazer
casas. Sim, nós estamos falando de verticalizar a cidade. Um terreno muito menor para se fazer. Estamos falando de verticalizar a cidade. Isso tudo você tem que pensar desde o início, né? É começo, meio e fim. O problema hoje é que fala assim, vamos construir. E vamos lá, o dinheiro que tem aqui, vamos construir, só dá para construir lá em Rondonópolis. Então a cidade daqui a pouco está em Rondonópolis. Não vai demorar muito para acontecer isso. Então, e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos esperar mais 300 anos para dar o socorro que a cidade precisa, né? A cidade vai completar 300 anos com problemas primários, problemas do primeiro século, como é o problema de saneamento. Tá, vamos polemizar um pouquinho? Vamos polemizar. O que é que você tem contra o Julier? Nada, não tenho nada contra o Julier. Inclusive tive com ele no início, na pré-campanha, conversando, como eu tive também... Você chamou ele de insensível. Foi um ato, né? Foi um ato, ele falou que nós estamos querendo criar jeitinho para participar do debate. E não é um jeitinho. O legislador, quando fez a lei, foi claro, que já deixou para os políticos decidirem se aquele que tinha maior quantidade de parlamentar na Câmara, né, poderia ter sensibilidade, ter grandeza política de deixar os demais participarem do debate. Quem ganha com o debate? Quem ganha com o debate é você, eleitor. Quer dizer, você não está proibido de participar do debate. Depende muito da emissora que vai promover. Não só da emissora. Ela te convida. Não só da emissora. Depende da emissora e também do entendimento dos partidos que têm mais de 9 representantes na Câmara Federal. Tem que ter no mínimo 10 para 9 para poder ser obrigado a participar dos debates. Obrigado a ser convidado pela emissora. Isso. Hoje você é uma coisa facultativa da emissora que promove. Isso. Inclusive nós queremos aqui de público agradecer ao deputado Wilson Santos, ao deputado Emanuel Pinheiro e à senadora Séries, que são a favor de se participar. Foram prontamente a favor. Quem ganha com isso é o eleitor, quem ganha com isso é a cidade. Nós precisamos debater a cidade que nós queremos. Nós precisamos pensar a cidade. E pensar a cidade tem que ter as 6 candidaturas juntos. Mas voltando à questão de tempo de televisão, candidato. 14 segundos. E aí o senhor vai trabalhar mais com redes sociais. E a sua campanha de rua, como é que vai ser? Primeiro nós vamos esticar os 14 segundos. O senhor não tem dinheiro, pelo que eu vi aqui também, o senhor pretende gastar 50 mil reais. Isso não elege em Cuiabá hoje, me desculpe, nem síndico de prédio. Nós vamos fazer os nossos 14 segundos virar 18. Isso é a primeira coisa. Então nós vamos remeter para a mídia social, trabalhar com a mídia social e procurar fazer uma mensagem para conectar você, eleitor. Conectar você diretamente na nossa campanha, trazer você para participar desse momento de pensar a cidade, desse momento da gente fazer um momento político onde você possa reacender sua esperança. Se eu tivesse o dinheiro do Bill Gates e falasse assim, vou arrumar os problemas de Cuiabá, iria acabar o dinheiro e nós não íamos estar nem na metade. Porque a gente vê aí os tubarões falarem em gastar 5 milhões, em 10 milhões, 15 milhões, ou até mais. Claro que eles declaram sempre menos que isso, mas a gente sabe que gastam muito mais do que isso para se eleger prefeito de uma cidade como Cuiabá, por exemplo. Aí vem o senhor com orçamento de 50 mil reais. 50 mil reais, você não consegue fazer nem centímetro. Para nós, o que acontece? Nós precisamos, nós orçamos nossa campanha, planejamos ela em 50 mil reais, por quê? É começo, meio e fim. Não adianta eu falar assim, vou gastar 1 milhão, contratar um bando de pessoas e ficar devendo, né? Contratar um serviço e não pagar. Nós primeiro vimos qual que era o orçamento, olhamos entre os filiados, falamos assim, nós precisamos de 50 mil reais, quem vai doar quanto? E temos ela planejada. Podemos gastar mais? Podemos. Como nós vamos gastar mais? Nós vamos lançar uma campanha chamada Muitos doando pouco. Se a gente conseguir a sensibilidade do eleitor, o eleitor entender nossa mensagem, ele vai doar. Nós queremos arrecadar pelo menos mais 100 mil reais. E aí nós vamos aplicar ela na campanha. Se não arrecadar, não vamos gastar. Conosco é assim, vai ser da mesma forma de administrar. Nós não vamos fazer compromisso que não vamos cumprir. Renato Santana, algo que nós não tenhamos ainda falado, que você queira colocar, fique à vontade. Olha, eu gostaria primeiramente de agradecer o espaço, né? O espaço é fundamental. A mídia tem sido muito sensível conosco, entendido que nós estamos trazendo uma mensagem diferente, querendo dizer para o cidadão, para o eleitor, que precisamos renovar a fé na política.
as mudanças na política dependem de todos nós. Não adianta a gente ficar no sofá reclamando que não tem energia, que não tem lâmpadas na frente da nossa rua, que a gente paga o imposto, paga ali a taxa de iluminação pública. Não, nós temos que fazer parte, nós temos que vir fazer política. Meu pai falava que política era para doutor. Política não é só para doutor, política é para todos nós cidadãos, porque a política traz impacto direto no nosso dia a dia. O dia a dia do cidadão só muda pela política. Venha para a rede, vamos fazer política junto, nós vamos fazer os nossos 14 segundos chegar a 18, Cuiabá vai pensar 18, nós precisamos fazer uma cidade diferente, uma cidade com qualidade de vida, principalmente nesses 300 anos de Cuiabá. É o momento da gente fazer a virada. Gostaria de dizer que nós não vamos mais ficar pensando apenas em trazer indústria para Cuiabá. Nós vamos trazer, sim, uma esperança de que a tecnologia, dá o salto tecnológico que Cuiabá precisa dar para gerar emprego e renda. Quando eu cheguei em Cuiabá, em 2009, entrava no ônibus, tinha um cobrador de ônibus. Hoje não tem mais a figura do cobrador de ônibus. É uma profissão que foi extinta praticamente. Nós precisamos trazer novas profissões. Quais são as novas profissões? São as profissões do futuro, as profissões tecnológicas. Os nossos jovens podem estar desenvolvendo joguinhos para computador a partir aqui de Cuiabá. E isso nós vamos fomentar. Quem vai fomentar isso é o poder público. A transformação de verdade depende de você, eleitor. Nossa escolha tem consequências muito grandes no futuro. Renato Santana, candidato a prefeito de Cuiabá pela Rede Sustentabilidade. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa sorte para você. Obrigado. Obrigado.